Dando sequência às aulas da eletrônica A, hoje veremos circuitos com diodos, mais especificamente retificadores de meia onda. No estudo de retificadores de meia onda, veremos o valor médio e valor eficaz, uma revisão desses conceitos, o retificador de meia onda em si, com sua operação e formas de onda, o valor médio e valor eficaz da tensão de saída, o cálculo do valor médio e eficaz, como se determina um filtro capacitivo para um retificador e alguns exemplos. Valor médio e valor eficaz ou valor RMS. Então temos aqui uma forma de onda senoidal com a amplitude variando entre tensão de pico e menos tensão de pico e temos um determinado período T. E à direita da forma de onda temos o valor dessa tensão eficaz variando no tempo, então é uma tensão de pico vezes um seno. A equação para cálculo do valor médio, que nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Isto é calculado pela integral, então com a integral a gente tem a área e divide-se pelo período, a gente tem o valor médio. E o valor eficaz, ou valor RMS, é a raiz média quadrática desta função, ou seja, eleva-se essa função ao quadrado, faz-se o cálculo do valor médio e retira-se a raiz quadrada. Valor eficaz significa a capacidade de produção de trabalho efetivo de uma determinada grandeza. Por exemplo, uma tensão CC e uma determinada tensão alternada, as duas com o mesmo valor eficaz, elas produzirão a mesma dissipação de energia e um resistor R ao longo do período T desta tensão alternada. Neste slide é determinado o valor médio de uma forma de onda senoidal. Então, inicialmente está aqui representada a forma de onda senoidal e ao lado a equação de cálculo do valor médio. Então, como eu falei antes, é a integral dessa forma de onda dividido pelo seu período. Resolvendo isso, temos que o valor médio de um sinal senoidal é igual a zero, como já era esperado, visto que para cada valor positivo tem um valor negativo equivalente dentro de um período. Determinação do valor eficaz. Eleva-se a função ao quadrado, faz-se a média dessa função e calcula-se a raiz quadrada desse valor. E tem-se então que o valor RMS de uma função senoidal é igual ao valor de pico dessa senoide dividido por raiz de 2. Em outras palavras, a gente determina então que o valor de pico de uma senoide é igual ao seu valor eficaz vezes raiz de 2. Agora veremos retificadores. Retificador é utilizado para converter um sinal com valor médio nulo em um sinal com valor médio diferente de zero. Por exemplo, temos aqui uma forma de onda puramente senoidal, como acabamos de ver, o seu valor médio é igual a zero. Esse sinal vai passar por um circuito retificador. Aqui temos os gráficos de dois exemplos de saídas de circuitos retificadores. O retificador meia onda, vamos ver na sequência, e o retificador onda completa, que veremos em outro material. O valor médio é diferente de zero. No caso aqui é maior do que zero, mas poderia ser também menor do que zero. O primeiro circuito retificador que veremos é o retificador de meia onda, que é basicamente formado por um diodo, no caso aqui representado por diodo D1. Uma fonte de tensão alternada é conectada a esse diodo e na saída do retificador, no lado do catodo desse diodo, é ligado então a carga. No caso a gente vai analisar apenas cargas resistivas, então é ligado um resistor R1. Aqui no gráfico, novamente, a tensão alternada senoidal. Análise do circuito. Então, primeiro vamos separar em dois semiciclos, o semiciclo positivo e o negativo. Durante o semiciclo positivo, a tensão alternada tem valores positivos, então esse valor positivo é conectado ao anodo do diodo. Desta forma, o diodo fica diretamente polarizado. Considerando o diodo ideal, troca-se esse diodo pelo modelo de um diodo ideal diretamente polarizado, ou seja, um curto-circuito.
Dessa forma, a tensão alternada é ligada diretamente à carga, diretamente ao resistor. Ou seja, tensão sobre o diodo é zero, esse diodo se comporta como curto-circuito, e a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Ou seja, durante o tempo em que a tensão de entrada é positiva, a tensão de saída é igual a essa tensão de entrada. Já no semiciclo negativo, a tensão de entrada possui valor negativo. Desta forma, o diodo fica reversamente polarizado. Aqui foi representado por uma chave aberta, então a carga, a resistência de carga está desconectada da tensão de entrada. Com isso, a tensão de saída é zero, lei de Ohm, se a corrente é zero, a tensão também é zero na resistência, e a tensão de entrada está aplicada sobre o diodo D1. Então, VD igual a VIN. O diodo está reversamente polarizado. Aqui vemos então os dois semiciclos. No gráfico da direita, então, acima está a tensão de entrada, uma senoide variando entre V de pico e menos V de pico. Durante o primeiro semiciclo, o diodo conduz, então a tensão de saída é igual à tensão de entrada, e durante o segundo semiciclo, onde a tensão de entrada é negativa, a tensão de saída é igual a zero. E no gráfico bem de baixo, aparece a tensão sobre o diodo. Então, enquanto ele está em condução, a sua tensão é zero, e quando ele está bloqueado, nele aparece o valor da tensão de entrada, que varia de zero até o valor de pico, no caso aqui menos V de pico. É interessante verificarmos os valores RMS e médio dessa forma de onda de saída de um retificador. Então, nesse gráfico temos a senoide de entrada, passando por um retificador meia onda, e à direita o sinal, a forma de onda da tensão de saída desse retificador. Abaixo, as equações para calcular tanto o valor médio quanto o valor RMS. Foi aqui dividido em duas partes. Uma parte entre 0 e π, onde a tensão de saída é igual à tensão de entrada, e outra parte entre π e 2π, onde a tensão de saída é igual a zero. Calculando-se então a tensão média de saída, então aqui a integral é feita apenas entre 0 e π. Com isso, temos um valor médio resultante de 0,318 vezes a tensão de pico da tensão de entrada, ou 0,45 vezes o valor eficaz da tensão de entrada. O valor eficaz dessa tensão de saída, utiliza-se então a equação que calcula o valor RMS, ou eficaz, e para essa forma de onda do retificador meia onda, forma de onda de tensão de saída dele, temos que o valor eficaz da forma de onda de saída é igual a 0,5 vezes a tensão de pico da senoide de entrada, ou 0,707 vezes a tensão eficaz da tensão de entrada. Verificamos então que o valor da tensão eficaz é maior do que o valor da tensão média do sinal da tensão de saída do retificador meia onda. Isso é verdade para toda forma de onda. Podemos comparar com a tensão senoidal pura, onde o valor eficaz é um valor maior do que zero e o valor médio é zero, ou seja, o valor eficaz é sempre maior. Exceto para uma tensão puramente constante, onde esses dois valores são iguais. Aqui temos um exemplo de aplicação dessas equações, onde pede-se para determinar o valor médio e o valor eficaz da tensão de saída de um retificador meia onda, sendo que a tensão de entrada possui valor eficaz de 12 volts e 60 Hz, e uma frequência de 60 Hz, e a carga é uma resistência de 100 ohms. É a aplicação direta das equações, uma vez que a tensão de entrada apresenta um valor eficaz de 12 volts, o valor médio da tensão de saída seria 12 vezes 0,45, ou seja, 5,4 volts, e o valor da tensão eficaz seria 8,484 volts. Percebe-se nesse exemplo também
que o valor de pico da tensão de entrada seria 16,97 volts, 12 vezes raiz de 2, e o diodo tem que suportar essa tensão no semiciclo negativo de funcionamento do circuito. No caso de um diodo não ideal, a tensão de entrada tem que ser pelo menos igual ao valor da tensão de junção do diodo para que ele comece a conduzir. No gráfico à direita, temos em vermelho a tensão senoidal de entrada e em verde a tensão de saída, ou seja, a tensão sobre a resistência R1. Percebe-se que, para o diodo começar a conduzir, a tensão de entrada, em vermelho, tem que ser pelo menos igual à tensão de junção do diodo, nesse ponto marcado no gráfico. Com isso, a tensão de saída é igual à tensão de entrada menos a tensão da junção do diodo. Ou seja, como a tensão de entrada é exatamente igual à junção nesse momento, a tensão de saída é igual a zero. E esse diodo conduzirá enquanto a tensão de entrada for maior do que essa tensão de junção. Deixará de conduzir no momento que a tensão de entrada fica menor do que o valor da junção do diodo novamente. Então, neste caso, o diodo conduzirá deste ângulo alfa até π menos alfa. E o valor de pico da tensão de saída é igual ao valor de pico da tensão de entrada, do valor da tensão senoidal, menos o valor de junção do diodo. Se for necessário, é possível determinar esse ângulo alfa, onde a tensão de entrada passa a ser igual ao VJ, e usando esses ângulos de começo de condução e final de condução, e sabendo-se que a tensão de saída é igual à tensão de entrada menos essa tensão VJ, é possível calcular os valores médios e eficazes desta forma de onda da tensão de saída, essa forma de onda representada em verde nesse gráfico. O retificador meia onda converte um sinal alternado senoidal que possui valor médio igual a zero em outra forma de onda que possui valor médio diferente de zero. Entretanto, esta forma de onda possui uma oscilação muito grande, uma variação do seu valor instantâneo muito grande. Vimos anteriormente que, considerando o diodo ideal, essa tensão de saída varia entre zero até o valor de pico da senoide de entrada. Essa variação de tensão pode ser muito grande para determinadas cargas. Para reduzir essa variação, é acoplado um capacitor em paralelo com a carga que possui a função de filtrar essa tensão, diminuir a ondulação de tensão na saída. Neste slide é mostrada a conexão desse capacitor de filtro em paralelo com a carga. Então, como que funciona esse circuito? Considerando que inicialmente o capacitor está descarregado e que a tensão de entrada está iniciando a subir o seu valor, ou seja, o valor inicial é zero e está começando a subir, como a tensão de entrada é maior do que a tensão sobre o capacitor, o diodo conduz, fazendo com que a tensão sobre o capacitor acompanhe a tensão de entrada, considerando aqui um diodo ideal sem queda de tensão sobre o diodo. Isso vai ocorrer enquanto a tensão de entrada for maior do que a tensão sobre o capacitor, ou seja, até o pico da tensão de entrada. Neste momento, a tensão sobre o capacitor tenderá a ficar maior do que a tensão de entrada. Então, o diodo deixa de conduzir e o capacitor entrega energia para a carga. O diodo continua desconectado do circuito e temos que a tensão de saída, tensão sobre a resistência, se comporta dessa forma, até o momento em que a tensão de entrada for novamente maior do que a tensão sobre o capacitor, onde o diodo novamente vai entrar em condução e o capacitor é novamente carregado. Temos então dois intervalos
o T1 seria o tempo de carga do capacitor e o T2 seria o tempo de descarga do capacitor. Neste slide é representada apenas a tensão de saída, onde temos esses dois intervalos, T1 e T2, carga do capacitor e descarga do capacitor. Abaixo tem um gráfico simplificado, uma aproximação desse gráfico de cima, onde a subida da tensão do capacitor ou a carga do capacitor é representada por uma reta e não por um trecho de senoide, e a descida da tensão do capacitor, ou seja, a descarga, também é representada por uma reta e não um circuito exponencial. Quanto menor for essa descarga do capacitor, mais correta é esta aproximação. Observa-se também que esta ondulação de tensão de saída possui a mesma frequência da tensão de entrada do retificador. O período dessa ondulação é igual ao período da tensão de entrada. Sabendo-se que o valor médio de um sinal triangular ele está exatamente na metade da altura deste sinal triangular, podemos dizer que a tensão média de saída é igual ao valor máximo dessa sinal triangular, que é igual ao valor de pico da tensão de entrada, menos metade do valor da ondulação. Então, o valor médio da tensão é igual à tensão de pico, menos o valor da ondulação dividido por 2. Aqui está representada a equação que relaciona corrente e tensão em um capacitor. Podemos dizer então que a corrente média em um capacitor é dada pelo valor da capacitância vezes a variação de tensão em relação ao tempo. Com isso, isolando o valor do capacitor, temos essa equação da direita. Fazendo mais uma aproximação nesta forma de onda, considerando-se que o tempo de carga do capacitor é igual a zero, podemos chegar a uma equação de cálculo do capacitor. Então, o valor do capacitor é dado pela corrente média de saída dividido pela tensão de ondulação, ou essa variação da tensão de saída, vezes a frequência desta tensão de oscilação. Faremos então um exemplo para verificar a aplicação dessa equação. Então, temos aqui um retificador meia onda com filtro capacitivo, uma tensão de entrada de 12 volts eficazes, ou seja, uma tensão de pico de 16,97 volts, em 60 Hz e a resistência de 100 ohms. É dito que deseja-se uma ondulação máxima na saída de 1 volt e considerar que o diodo é ideal. Então, a gente tem que calcular o valor de uma capacitância. Inicialmente, calcularemos o valor da tensão média de saída, seria o valor da tensão de pico, menos a metade da ondulação. Tensão de pico, considerando então o diodo ideal, é o próprio valor de pico de entrada, no caso 16,97 volts. Então, o valor médio, 16,97 volts, menos 0,5, 16,47 volts. Para cálculo do capacitor, considera-se a corrente média de saída, que seria a tensão média de saída dividido pelo valor da resistência, lei de Ohm, então seria 0,1647 amperes. Divide-se isso pelo valor da tensão de ondulação, foi pedido aqui uma tensão máxima de 1 volt, e a frequência da ondulação. Como é um retificador meia onda, a frequência da ondulação na saída é igual à frequência da tensão de entrada. Então, nesse caso, 60 Hz, o que resulta em um capacitor de 2,745 mF. Valores comerciais, 2,7 e 3, poderia-se escolher algum valor entre os dois. Se escolher o menor valor, a ondulação será maior. Se escolhermos o maior valor, a ondulação será menor. Esse circuito foi simulado, considerando-se um capacitor exatamente igual ao valor calculado, e como resultado da simulação, uma tensão de pico de 16,97 volts, o mesmo valor que a gente considerou no enunciado, uma tensão média de 16,65, um pouco superior ao que a gente considerou no resultado do exercício, e uma
ondulação, uma variação de tensão na saída, foi obtido 0,947, onde tinha sido calculado para 1 volt. Como foi visto antes, aquela equação para cálculo do capacitor é aproximada. A gente fez algumas aproximações para chegar naquela equação, e essa aproximação faz com que a gente calcule um valor de capacitância maior do que aquela necessária para aquela ondulação que a gente prevê. Então, na prática, normalmente se obtém uma ondulação um pouco menor do que a prevista em projeto. Agora é o mesmo exemplo, mudando-se apenas que será considerada a queda de tensão neste diodo, ou seja, será considerado um diodo com tensão de junção diferente de zero, no caso um diodo de silício, essa tensão seria 0,7 volts. Então o valor da tensão média, valor de pico da tensão de saída menos metade da tensão de ondulação. Nesse caso, o valor de pico da tensão de saída seria o valor de pico de entrada menos a queda no diodo, ou seja, o resultante, uma tensão de 16,27 volts. Menos o 0,5, ainda da equação para cálculo médio, então teremos uma tensão média na saída de 15,77 volts. Resolvendo-se então para a capacitância, 2,624 milifards. Valores comerciais, 2,4 e 2,7. Resultados de simulação. Então, desejávamos uma ondulação de tensão de saída de 1 volt, foi obtido 0,949 volts. E com isso, o valor médio desejado ou calculado, que era 15,77, sobe um pouco para 15,95 volts. Dependendo do material consultado, vocês verão que existem algumas outras equações para cálculo desse capacitor. Por exemplo, no livro do Daniel Hart, de eletrônica de potência, esse projeto é feito pela ondulação, pela variação de tensão, ou seja, pelo ripple da tensão de saída. Também há algumas aproximações nesse equacionamento e é calculado então o capacitor por 1 dividido pela frequência da rede vezes a resistência de carga e vezes o percentual de ondulação. Também no livro do Ivo Barbie, Eletrônica de Potência, e esse material aqui foi retirado do material da disciplina de Eletrônica de Potência, feito pelo professor Juliano Pellegrini, também do DAEL. É feito o projeto do capacitor pela energia entregue ao capacitor e a energia que o capacitor entrega para a carga. Então é encontrada uma equação um pouco diferente das anteriores. Utilizando qualquer uma dessas três equações, o resultado é praticamente o mesmo, são 3 equações aproximadas. Esse material é baseado em materiais anteriormente desenvolvidos para essa disciplina, principalmente nos livros do Bollestad e Malvino, e também essa última parte de outras formas de cálculo de capacitores nos livros do Daniel Hart e do Ivo Barbie, os dois com o título de Eletrônica de Potência, e também no material do professor Juliano Pellegrini.